poder jogar online. Final Fantasy XIV vai seguir a mesma regra. Vai ser também um RPG massivo, ok? Que você vai poder jogar online, não é mais aquela coisa de estilo que a gente está acostumado, mas creio eu que talvez em relação a gráficos, a gente já pode dar uma olhada em algumas imagens, vai ser muito interessante. Mas vamos ver o que a franquia vai fazer para que essa nuvem negra saia de cima dela, né? Como o próprio produtor disse, Final Fantasy já tem aquele problema que o pessoal talvez esteja perdendo o gosto. Está na hora de fazer alguma coisa revolucionária para o pessoal poder chegar nessa franquia novamente falando, meu Deus, Final Fantasy voltou. Eu acho que está faltando isso, talvez o pessoal tal. Eu particularmente, como eu disse, joguei o 6, joguei o 7, 8, 9, 10 e depois parei, talvez eu mesmo já posso dar esse exemplo, parei porque eu perdi esse gosto pelo jogo. Talvez por esse motivo, pelas sucessivas transformações, acho que acabou prejudicando um pouco o jogo. Talvez seria até interessante rever também, em relação aos spin-offs que eu disse, aos jogos que saíram com outros títulos, não exatamente toda a franquia 1, 2, 3 e assim por diante. Por exemplo, Final Fantasy Tactics, que mostrava, do Play 1, que mostrava uma jogabilidade completamente diferenciada por turnos, realmente também interessante. Eu joguei também, o pessoal quiser dar uma olhada, acessar também, ver como é que é o jogo, é muito interessante. Também tivemos outras jogabilidades diferentes, por exemplo, nós tivemos recentemente, digamos aí, uns 2 anos, não sei exatamente dizer, nós tivemos Final Fantasy Crystal Barriers, que veio para Wii, ok? Também muito interessante, cheguei a jogar, é bacana tal, embora tenha, digamos assim, a gente, depois de um tempo a gente começa a jogar, a gente releva algumas críticas, ok? E o jogo realmente tem alguns pontos que eu acho que poderia ser melhorado, talvez houve algumas falhas, mas realmente, como sempre, Final Fantasy, embora o próprio Nintendo Wii não tenha uma capacidade gráfica tão alta em relação aos outros consoles, mas eu acho que até mesmo o Final Fantasy veio com um poder de gráfico muito interessante. Esse Final Fantasy Crystal Barriers também muito legal, o pessoal que possuiu o Nintendo Wii e quiser jogar, eu acho que seria interessante rever esse jogo aí, que seria muito legal. Outros títulos também que nós tivemos, como por exemplo a continuação do Final Fantasy X, que foi o Final Fantasy X-2, ok? Também temos esse jogo que é muito bacana, ver os jogos de portáteis com o PSP, Final Fantasy Crisis Core, digamos uma parte levada, principalmente aos fãs de Final Fantasy VII, jogar o Crisis Core acho que é muito interessante, porque vem, digamos, contar uma história que talvez a gente pegou uma certa parte da história do Final Fantasy VII, a gente fala, sempre fica na ponto de interrogação, né? Mas por quê? Então esse porquê talvez foi relevado no Crisis Core, dizer assim, por causa disso vai terminar assim. O que é muito interessante, eles fizeram o jogo Final Fantasy VII, num determinado tempo, eles fizeram o Crisis Core contando uma história antes, talvez, ok? Talvez até mesmo de um tal suposto tutor, ok? De Cloud, chamado, se não me engano, de Zack. Então ele veio antes e depois, digamos, eu não lembro exatamente o ano, foi lançado em uma animação extraordinária para quem puder assistir, de Final Fantasy VII Advent Children, que é um espetáculo em relação a gráfico e segue fielmente, digamos, a história. Então, digamos que veio Crisis Core, Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Advent Children, que é, digamos, uma continuação, se não me engano, acho que é 2, 3 anos após o final de Final Fantasy VII. Acho que é incrível também o pessoal que puder assistir essa animação. Nossa, espetacular você poder ver o Cloud novamente, talvez um pouco mais, digamos, com um poder de gráfico excelente, você poder dar uma olhada numa animação dessa e poder rever aqueles personagens que fizeram uma diferença tão grande no Final Fantasy VII, que foi a hora que, digamos, a franquia Final Fantasy estourou e agora, infelizmente, ela está decaindo. Eu mesmo sou fã de Final Fantasy VII, fiquei até, Final Fantasy, toda a franquia, não só o 7, fiquei até triste ao saber que a gente, infelizmente, talvez possa ter uma probabilidade de perder o Final Fantasy, o que eu acho que talvez não vai acontecer, mas a gente não pode dizer que isso nunca pode acontecer, ok? Talvez toda a franquia chega uma hora que ela tem que parar, então a gente não sabe se está na hora de Final Fantasy talvez encerrar o 14 no massivo online, chega no 15 e lança um último jogo para Play 3, Xbox, seja o que for, para acabar com a franquia, talvez dar aquele estouro e finalizar com algo bom, do que a franquia infelizmente se desintegrar, se desmanchar em uma época que já não se encontra tão boa. Então talvez seja melhor parar numa hora boa do que agora. Então realmente eu não sei qual vai ser o futuro de Final Fantasy. Até eu cheguei a
comentar com o pessoal do blog e tal, o pessoal que acessa, às vezes me pergunta e tal, por e-mail, o que é a relação do Final Fantasy por estar acabando e tal, o que eu achava. É aquela situação igual a gente vê em Resident Evil, por exemplo. Vamos retomar essa palavra Resident Evil. O que acontece? A franquia mudou. Você pode ver Resident Evil do que você está acostumado a jogar 1 e 2, você tomava aquele susto, era um jogo de terror. Hoje você vê o Resident Evil como um jogo de ação. Então é diferenciado, assim como nos filmes. Você não vê o filme do Resident Evil como um filme talvez de terror, você vai ver mais como uma ação. E até mesmo o próprio produtor do Resident Evil disse isso. Que houve essa mudança do terror, talvez um pouco para ação. Entendeu? Talvez seja na hora da franquia do RPG mudar em Final Fantasy. Talvez não que ele tente mudar para RPG, para o jogo de ação, mas talvez está na hora dele implementar coisas que a gente não está esperando em Final Fantasy. Acho que seria interessante. Igual, por exemplo, em Final Fantasy VIII houve um sistema de cartas. Ok? Que o pessoal poderia batalhar com cartas e tal. Era muito interessante, era uma coisa diferente. Você não ficar preso a batalhas, você ia lá, batalhar com cartas e tal, adquirir as cartas, que você poderia simplesmente colecionar ou até trocar por itens valiosos, dependendo o nível da carta. Também é interessante, quer dizer, é uma coisa diferente para o jogo, talvez é o que chama a atenção do jogo. Igual o Final Fantasy VII tinha, no caso, os especiais que era a matéria que era usada, que as suas cores, no caso, cada uma proporcionava um poder diferente ao personagem. Então acho que seria interessante rever esse tipo de situação. Igual, comentando sobre essa situação de transformação de sistema e tudo mais, Final Fantasy X-2 também foi muito interessante porque ele houve uma modificação assim. Os próprios personagens no meio da luta poderiam mudar a sua classe, digamos assim. Então ficou muito interessante, talvez esteja na hora dos produtores de Final Fantasy, a franquia inteira, parar e falar que está na hora de uma mudança radical, ou talvez Final Fantasy vai cair, digamos assim. A gente está vendo que hoje nós temos muita concorrência em relação a jogos, um jogo atrás do outro, talvez em RPG nós não tenhamos nomes tão fortes, mas sempre saem franquias que não são de grandes extensões, como Final Fantasy, são menores, mas que fazem muito sucesso. E isso acaba talvez decaindo, a situação do Final Fantasy acaba fazendo com que ele acabe perdendo o seu brilho, a sua fama, acaba fazendo com que as pessoas deixem de jogá-lo por optarem por outros jogos, embora não tenham franquias maiores, mas acaba sendo jogos promissores ao pessoal perder a atenção, coisa que o Final Fantasy fazia, infelizmente não traz mais essa alegria ao pessoal, ok? Bem, pessoal, em relação aos spin-offs que eu disse, são milhares, centenas talvez. Houve Final Fantasy para Game Boy Advance, ok? Se não me engano era Final Fantasy Tactics Advance, também muito interessante, segue o estilo de Final Fantasy Tactics. Houve também para o Nintendo DS, também houve, se não me engano, Final Fantasy Tactics A, algo do tipo, também não me lembro exatamente o nome. Mas também houve outras franquias, no caso o PSP também lançou, talvez o Nintendo 3DS agora, talvez surja algo em relação a Final Fantasy que vai ser até interessante, o sistema de 3D e tal, quem sabe o pessoal não bate em cima, mas como alguns anos atrás eles trancaram um pouco essa relação do poder gráfico do Final Fantasy tem que ser bom, mas eu acho que está aí uma prova de que Final Fantasy está decaindo, digamos assim, ele está precisando de ser levantado novamente. Aquela franquia que sempre possuiu, vamos manter o Final Fantasy VII em mídias CDs, aquele poder gráfico enorme e tal, agora expande até para portáteis e tal, porque eu acho que a gente não pode seguir só essa linha. Então acho que talvez por isso que o Final Fantasy está tentando mudar para poder se erguer novamente. Ok? Então acho que também é viável o pessoal dar uma pesquisada nesses spin-offs, alguém que tem um console diferente, um portátil, um outro tipo de console, dá uma procurada, pesquisa. É também interessante dar uma olhada, não vou dizer que todos são bons ou não tive a oportunidade de jogar todos, infelizmente gostaria de ter tempo e talvez até dinheiro para poder fazer alguma coisa, ok? O que seria interessante também, mas infelizmente não. Mas eu acho que a franquia inteira é bom o pessoal aproveitar. Foram feitos, se não me engano, também remakes, sempre às vezes é feito um remake, um outro, às vezes muda alguma coisinha. Se não me engano, eu não lembro qual Final Fantasy conta uma história muito bacana em relação ao Super Nintendo, de um Cavaleiro Negro, tem um Lanceiro Dragão também, tudo saiu, se não me engano, acho que para Nintendo DS, o remake, algo do tipo 3DS, acho que foi pro DS só. Saiu um remake muito bacana, PSP também deve ter saído. Então acho que é legal rever, às vezes, esses jogos que a gente costuma ver aqueles gráficos do Nintendinho, do Super Nintendo, a gente quer ver como um poder de gráfico enorme que tem
toda essa jogabilidade, esse poder da franquia Final Fantasy. Bem, pessoal, eu vou dar uma encerrada aqui, ok? Relembrando a vocês o seguinte, Final Fantasy é realmente uma franquia espetacular. Eu pude pegar algumas épocas, digamos assim, desde quando eu comecei a jogar, em que realmente algo era, digamos, forte no Final Fantasy, que foi desde o 7 em diante. Então acho que o pessoal que não conhece a franquia e que tenha paciência, porque Final Fantasy realmente, por ser um jogo de história, às vezes a gente tem aquela paciência de entender um pouco sobre o idioma, caso você não tiver traduzido para o português, você poder ter aquela paciência de dar uma traduzida, dar uma olhada, procurar saber e ver, porque você vê uma história de Final Fantasy excepcional. Realmente, pessoal, em matéria de história, eu acho que eu não posso reclamar sobre Final Fantasy, que realmente vem de... Eu já vi outros RPGs também que possuem uma história bacana, mas Final Fantasy eu acho que sempre te surpreende, às vezes te dá um final que você não espera, ou uma mudança no meio do... O próprio, digamos assim, personagem principal faz com que aquela trama se torne diferente, às vezes em volta dele, ou ele mesmo mude a própria história, a própria personalidade referente à história. Então, assim, sempre tem algo que chama a atenção em Final Fantasy. E eu mesmo desejo também aos produtores de Final Fantasy também que ergam novamente a franquia, talvez tiver começado do zero, a gente não sabe como é que o pessoal está fazendo. Igual muitos jogos hoje, o pessoal às vezes fazendo com que a franquia comece do zero para tentar tomar outros caminhos de personagens novos, não é o caso de Final Fantasy que não segue sempre uma mesma linhagem. Quem sabe não está na hora de Final Fantasy fazer alguns remakes. Vamos começar a soltar Final Fantasy 1 para Play 3, mas com gráfico, todo um jogo novo, refazer realmente. Talvez seja interessante eles pensarem nisso também. A gente tem que, infelizmente, só esperar para ver o que Final Fantasy vai proporcionar para a gente agora nos últimos anos. Bem, pessoal, a gente fez uma matéria aqui rápida, vamos falar um pouquinho sobre Final Fantasy. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Continue acessando o site para vocês poderem ver todas as notícias que a gente oferece, a gente lança alguma coisa sobre Final Fantasy e tal, e realmente se houver alguma coisa nova a gente vai estar aí postando para vocês e tal. Na nossa página de jogos, ok? Está disponível Final Fantasy VII, ok? A versão para PC, eu vou estar logo colocando Final Fantasy VIII também para PC, e vou ver se na seção de filmes eu coloco o pessoal que tiver interessado em assistir. Eu vou colocar uma versão, talvez vou tentar colocar uma versão melhorada, aí com, digamos, uma resolução melhor de Final Fantasy VII, o Adventure que eu falei, que realmente também é excepcional, e eu acho que vale a pena a gente perder um tempinho aí para dar uma olhada nessa animação, que é muito bacana. Então acho que o pessoal devia perder esse tempinho. Eu vou ver se eu disponibilizo isso aí no site. Bem, pessoal, gostaria de agradecer por vocês terem perdido esse tempo aí com a gente, ok? E, por favor, acompanhem o nosso site. A gente tem a nossa comunidade no Orkut, temos o Twitter também, se vocês quiserem acessar. Pode dar uma olhada na página mesmo do site, lá a gente tem tudo para vocês poderem nos seguir aí, as nossas notícias e tal, ok? Gostaria de agradecer novamente a todos os nossos parceiros, ok? E falar pro pessoal aí, continuem acessando, a gente está muito contente com o desempenho do blog. Eu acho que começou pequeno e agora nós estamos crescendo ao pouco, graças a vocês, é claro que estão acessando, ok? Então, por favor, se vocês gostarem realmente aí do Nerd TV, a gente vai continuar a fazer mais e mais. Essa foi a primeira edição e a gente pretende fazer mais edições aí, talvez futuramente com entrevistas de, digamos, anônimos, pessoas qualquer, né? Simplesmente para perguntar sobre jogos, o que elas gostam ou não. E vamos estar fazendo uma coisa diferente aí para poder entreter o pessoal, para ver o que realmente chama a atenção, que essa parte de games eu acho que o pessoal gosta. Bem, pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez, ok? Eu sou o Dragodar e aqui a gente encerra o nosso Nerd TV, a nossa primeira edição. Valeu, pessoal, obrigado.